E a sensibilidade na cabeça do pênis? Como que fica depois da cirurgia de fimose? Olá, meu nome é Bruno Vedovato, médico, urologista, e hoje eu vou falar um pouquinho, de forma bem clara para você, como é que fica isso, né? Uma das perguntas mais frequentes aqui, que geram muita polêmica, tanto a favor da cirurgia quanto contra fazer a cirurgia, é a questão da perda do prazer, da perda da sensibilidade da cabeça do pênis depois dessa cirurgia. Então eu vou explicar aqui um linguajar bem prático para você, o que eu acho disso, o que de fato acontece, para você sair daqui com a informação necessária para decidir com a sua cirurgia ou não. Então vamos lá. Então, para quem está aqui primeira vez, enfim, não sabe direito o que é a fimose, então a fimose nada mais é do que aquela dificuldade de expor a cabeça do pênis por conta de um anel de pele que dificulta essa exposição. Isso caracteriza a fimose, a impossibilidade ou a dificuldade de expor a cabeça do pênis por completo por conta desse anel de pele ali. E a cirurgia nada mais é, o nome dela é postectomia ou circuncisão. A gente vai retirar uma faixa de pele que contemple esse anel de pele. Então, essa cabeça ela vai ficar exposta, ou parcialmente ou totalmente, depende ali do tanto de pele ressecado. E isso vai permitir com que o paciente tenha uma vida sexual, né, adequada, sem dor, sem incômodo, deixe de ter aquelas feridas, aquelas rachaduras, aquele incômodo, ao tentar ter relação, ao tentar expor para limpar, vai ter uma higiene mais adequada, vai evitar o risco de bala no post-it, de repetição, tá? Agora, o que muitos me questionam aqui nos vídeos é, e a cabeça do pênis? Como é que fica? Eu ouvi falar que a sensibilidade diminui. Então vamos lá, vamos responder isso de forma bem prática. Então assim, essa cirurgia, o que ela faz? Ela simplesmente vai tirar essa pele. Ela, em nenhum momento, nenhuma fase da cirurgia, ela vai interferir na inervação do pênis. Tá? Ou seja, do ponto de vista fisiológico, não há interferência na capacidade de você ter alguma sensibilidade ali no pênis, ou isso diminuir ou interferir na capacidade de você ter sensibilidade do pênis. Esse é um fato. Tá? Agora, o que precisa ficar claro aqui, tá? Essa cirurgia, principalmente quando feita na fase adulta, o paciente muitas vezes ele tem uma experiência de vida sexual e que ela pode sofrer alterações depois da cirurgia, de fato. Acompanhe o raciocínio. Se essa, na verdade, a glande é a região mais erógena, mais sensível do pênis. Tanto ela quanto a região ali do sul coronal, que é a região ali logo depois da cabeça, né, em volta da coroa da cabeça do pênis ali, da glande, é uma região altamente inervada e muito sensível, tá? Então, quando o paciente, de forma permanente, por ter a fimose ou simplesmente por ter o prepúcio cobrindo essa cabeça, é natural que ele vai ter um grau de sensibilidade ao expor isso. A hora que ele expõe, aquilo lá fica o tempo todo coberto. A hora que ele expõe, ele vai ter um grau de sensibilidade, que para alguns é uma sensibilidade ok e que gera um estímulo sexual, ajuda na vida sexual dele, na ereção e tudo mais. Para uns é demais, mas a sensibilidade é uma. Então, o que vai acontecer? A partir do momento que o indivíduo ele opera a fimose, essa cabeça aqui e essa região, ela vai ficar, a partir daquele momento, permanentemente exposta. Isso vai gerar um atrito diário com a roupa, vai mudar sim um pouco o aspecto da pele dessa glande, ela vai ficar um pouco mais espessa por conta desse contato direto com a roupa, enfim, no dia a dia. Então, é óbvio que a sensibilidade vai se alterar. Tá? Vai haver alguma diferença de sensibilidade daquele paciente que tem essa pele da glande completamente coberta e de uma hora para outra ele vai ter essa glande exposta, ele vai passar por uma fase de adaptação, 1, 2 semanas, pode variar, em que ele vai se sentir um pouco incomodado, né, uma estranheza, porque aquilo vai ficar ali roçando na roupa, é uma sensibilidade que ele não estava acostumado a ter, porque aquilo ficava coberto, e aos poucos ele vai acostumar com isso. E aí sim, existe uma mudança de sensibilidade, porque vão haver alterações discretas da pele local da glande, pela exposição contínua dela, e pode ser que em alguns casos isso interfira na vida sexual do paciente, mas isso é muito individual e por isso que a gente tem que deixar muito claro essas questões no pós-operatório para que a relação de custo-benefício em fazer ou não a cirurgia esteja bem clara para o paciente. Tá? Então,
Se o paciente tem aquela fimose que não permite que ele exponha a glande, que ele mal limpe o pênis, que ele não tem vida sexual, que ele está cheio de rachaduras ali, como é que ele vai viver com isso? Então, antes ele tirar a pele e talvez ter alguma alteração de sensibilidade, mas ter vida sexual, poder limpar o pênis, né? Fazendo um parênteses aqui, o principal fator de risco para câncer de pênis é a má higiene, né? Então, a presença da fimose na fase adulta, pacientes que não tiveram acesso ao sistema de saúde ou por mesmo desconhecimento dos pais e próprio não foram atrás, existe o risco dessa má higiene, essa inflamação crônica ali pela má higiene, por infecções de repetição, ser um gatilho para um câncer de pênis lá na frente. Então vejam que todas essas informações precisam pesar na decisão. E pode ser que hajam ali os contras, e talvez um deles seja esse, mas é uma parcela muito pequena dos pacientes. Quando a gente discute isso e define a indicação de cirurgia, está muito claro o benefício que a cirurgia vai trazer, né? Então muitos, pelo menos na minha experiência clínica, como a gente deixa isso muito claro, a grande maioria, o paciente fica muito grato por ter feito a cirurgia e muito satisfeito pelo benefício que a cirurgia trouxe. Porque antes ele não tinha vida sexual, ele não expunha direito a cabeça. Agora tem alguns pacientes que querem fazer por questão estética, porque tem um prepúcio excessivo demais. E aí é a hora que a gente tem que expor isso para ele, para você que está querendo saber disso nesse vídeo. Olha, e aí, você vai querer encarar mesmo? Será que vamos pesar melhor esse custo-benefício? Algumas vezes eu contraindiquei a cirurgia. O paciente veio, olha, ele não tinha fimose, ele só tinha um excesso de pele, que vez ou outro incomodava, mas nem tanto. Na verdade, ele queria mais saber se aquele tecido era normal ou não. E sim, tem pacientes que têm um pouco mais, um pouco menos. Mas se não há nenhum prejuízo em expor a cabeça, esse paciente não tem um incômodo na relação, enfim, vida que segue. Então, é isso que tem que ficar claro. Então, tem alguns pacientes que isso impacta bastante. É lógico, às vezes tem um impacto social, tem um impacto emocional, psíquico. O paciente, às vezes, fica com isso na cabeça, vê vídeos na internet ou vê comentários e vai para a cirurgia já sugestionado e desenvolve algum problema relacionado à sua vida sexual de ordem psicogênica também. Então isso muitas vezes precisa ser trabalhado, tá? Então não é um problema 100% de ter alterado a sensibilidade por conta da cirurgia. E vocês têm que ter esse pensamento crítico na hora que observam comentários como esse. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida ter operado. Talvez você não tenha discutido bem com o seu médico a indicação da cirurgia. Ou você está sugestionado, ou você tem outras questões relacionadas à sua vida sexual, à sua educação sexual e que te fazem dar uma travada na hora da cirurgia, de ter perdido o prazer. Então, assim, vida sexual é algo multifatorial. Muitas vezes tem algo orgânico, né, algo ali que realmente precisa ser visto e tratado, mas muitas vezes tem relação com a parte cultural sua, com a parte da sua vida sexual, com o seu relacionamento, com excesso ou não à exposição à pornografia, excesso ou não à masturbação, né? Então são múltiplos os fatores que a gente tem que avaliar quando um paciente jovem vem com a gente, perdi a sensibilidade, fiz a cirurgia e minha vida sexual acabou. Então a gente tem que sentar e conversar muito bem a respeito de vários aspectos aí, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro, que isso seja bem objetivo. Então, se essa era a sua dúvida, sim, existe alguma mudança de sensibilidade, é óbvio do ponto de vista técnico. Você tem uma área que é erógena e que ficava coberta, você descobriu ela mudou um pouquinho o aspecto de pele e tudo, então vai haver uma mudança, uma alteração do grau de sensibilidade dessa glande a partir do momento que esse paciente fez a postectomia, tá bom? Só que a gente precisa conversar com o paciente, custos e benefícios, né, prós e contras, e uma cirurgia bem indicada, não tenho dúvida que ela vai trazer muito mais benefícios do que contras aí, do que custos, tá certo? Então espero que tenham gostado, manda para aquele amigo seu que está na dúvida de fazer ou não fazer, ou aquele colega, eu acho que eu vou tirar, eu tenho excesso de pele, procure um logista, converse isso com ele, ou veja, mande esse vídeo para ele, tá bom? Então é isso, grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau.